Olá, veja agora os assuntos que foram destaques na semana no Legislativo Estadual. Posse do novo deputado movimentou a Assembleia Legislativa. A solenidade reuniu diversas lideranças políticas e religiosas. Parlamentares apresentam a formação dos blocos partidários e os respectivos líderes. O presidente da Assembleia garante que reforma administrativa na Casa de Leis irá contribuir para o equilíbrio fiscal do Estado. O Assembleia Notícias está no ar. Na primeira sessão plenária da semana, o presidente da Casa de Leis deu posse ao deputado Paulo Ciuffi, do PMDB. Paulo Ciuffi deixa a Câmara Municipal após cumprir 3 mandatos de vereador. Familiares, vereadores e autoridades, como o ex-governador André Putinelli e o ex-prefeito Nelsinho Trade, estiveram entre os convidados que acompanharam a solenidade de posse do deputado Paulo Ciuffi. Após o juramento de desempenhar fiel e lealmente o mandato, Ciuffi lembrou sua trajetória política e fez seus agradecimentos. Médico por formação, ele pretende desempenhar o trabalho legislativo em prol da saúde de Mato Grosso do Sul. Já disse à bancada do PMDB, ao meu líder Eduardo Rocha, que vou dar prioridade na saúde, que se possível poder presidir a Comissão de Saúde dessa casa. E tenho certeza que as outras áreas a gente já tem um conhecimento prévio aqui de Campo Grande e vou buscar agora no interior também para verificar o que a gente pode estar acrescentando. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mock, do PMDB, anunciou alguns projetos do Poder Executivo que devem chegar ao Legislativo nos próximos dias. Entre eles, a proposta de reforma administrativa. De acordo com o parlamentar, as propostas a serem encaminhadas devem gerar muitos debates na Casa de Leis, pois são temas que afetam diretamente a população. A princípio, deve estar sendo encaminhada a proposta de reforma administrativa, com junção de secretarias, com redução do tamanho da máquina, e essa discussão será feita inicialmente com os deputados. Claro que o governo colocará a sua equipe à disposição para esclarecimento de dúvidas que os deputados têm a respeito da proposta. A outra que nós estamos esperando receber, uma vez que o governo já sinalizou que estará encaminhando para casa, é a que trata do teto salarial dos servidores públicos do Estado. Então, são as duas propostas iniciais dentro das medidas que o governo está tomando. Diante da crise econômica que se instalou no país, a Assembleia Legislativa também vai implantar uma reforma administrativa no seu quadro funcional. Reduzindo as nomenclaturas de cargo, o que dificulta você administrar a casa em relação a isso, e também reduzindo, obviamente, o nosso quadro de cargos comissionados. Durante a sessão ordinária, o deputado Júnior Mock solicitou aos parlamentares que entreguem até a próxima quinta-feira os nomes dos líderes de bancada. Ele anunciou ainda que algumas mudanças devem ocorrer na presidência das comissões permanentes da Casa. Nós fizemos uma proposta inicial para que quem for membro da mesa não presida nenhuma das comissões e que cada deputado possa presidir no máximo uma comissão. Isso não é regimental, isso é uma proposta, um acordo que a gente está propondo para permitir que todos os deputados, além de participarem como membros das comissões, dentro dos limites estabelecidos no regimento, que é 5, um deputado pode participar de até 5 comissões, ele presida no máximo uma comissão e possa permitir que todos os que não estiverem na mesa presidam uma comissão. E algumas alterações no regimento interno da Casa de Leis também estão em andamento. Começou a tramitar um projeto de resolução que altera as atribuições da 2ª Secretaria na mesa diretora. Na última eleição da mesa diretora, o deputado Amarildo Cruz, do PT, assumiu a 2ª Secretaria da Casa. Segundo o projeto, entre as atribuições da pasta está a responsabilidade de gerir a comunicação social, compreendendo os setores de rádio e TV, comunicação impressa, eletrônica e cerimonial. Todos os segundos secretários daqui por diante que assumirem o cargo vão ter o amparo legal das suas ações, principalmente nessa que é uma atribuição
que até então não era formal, era informal, essa da responsabilidade de gestar, de gerir a comunicação, mas que agora passa, com a aprovação dessa resolução, a ter um revestimento e amparo de legalidade nessas ações. Ele destacou a importância da comunicação institucional e a necessidade de ampliar o canal legislativo para toda a sociedade sul-mato-grossense, proporcionando mais transparência. Eu sou a favor de uma mídia democrática, eu sou a favor de uma mídia qualificada que possa mostrar efetivamente todo o trabalho que é feito aqui. Eu acho que uma das atribuições nossa, por exemplo, essa não está formalizada, porque não tem como formalizar, mas é responsabilidade lutar para que a gente possa, por exemplo, ter a TV Assembleia no canal aberto. É fundamental para você dar publicidade a tudo que acontece aqui na casa. O presidente da Casa de Leis apresentou uma indicação que será encaminhada ao secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado. O documento solicita a implantação de delegacias especializadas de atendimento à mulher. O alto índice de violência sexual, física ou psicológica cometida contra as mulheres motivou um abaixo-assinado, contendo mais de 10 mil assinaturas. No documento encaminhado à Assembleia Legislativa pela Câmara Municipal, consta a necessidade de criação de mais delegacias da mulher, com atendimento 24 horas. Por meio de uma indicação, o presidente da Casa de Leis, deputado Júnior Mock, solicita o atendimento a essa demanda. Projeto do deputado Cabo Almi, do PT, que prevê o armazenamento e a divulgação dos dados da violência contra os idosos, foi aprovado. O objetivo é aprimorar políticas públicas em benefício da terceira idade. Na medida que o poder público ele armazena nesses dados e traça aí um perfil dessa violência, né, através de informações semestralmente apresentadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, dessas ocorrências, dessas violências, fica mais fácil de se preparar um trabalho, né, para evitar que essas violências continuem ocorrendo. Veja no próximo bloco, parlamentares apresentam a formação dos blocos partidários, os respectivos líderes. E ainda, a presidente da Assembleia Legislativa participa no Paraná da primeira reunião do CODESUL. Nós voltamos já. Na casa do médico Márcio Bueno, tudo foi pensado para ser ecologicamente correto. Além de ter trocado todas as lâmpadas convencionais pela de LED, ele investiu em um painel solar. Essa placa transforma a radiação do sol em energia elétrica. Então, lavar e passar roupa só durante o dia, para aproveitar a fonte energética disponível. Um sistema que aproveita a energia natural, diminui o consumo do que são produzidos em hidrelétricas e termoelétricas, né? Apesar de ser uma residência só, mas se houvesse mais residências, logicamente o consumo, a geração, a necessidade desse tipo de energia seria cada vez menor, utilizando apenas a energia natural. A energia solar gerada e não consumida volta para a rede distribuidora. Placas solares também aquecem a água da casa e piscina. Pelo bom exemplo e investimento, Márcio não depende dos serviços da concessionária de energia elétrica. Energia limpa? A Assembleia Legislativa curte essa ideia. A Assembleia Legislativa quer estar perto dos sul-mato-grossenses. Se você não vem até o Legislativo, tem a opção de saber sobre o trabalho dos deputados num portal com conteúdo privilegiado. É a Assembleia Online. Basta um clique para ter acesso à agência de notícias, à rádio e à TV do Legislativo. Tudo com a melhor qualidade para alcançar toda a população do Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mock, participou da primeira reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, realizada na cidade de Cascavel, no Paraná. O parlamentar trouxe novidades com relação à inspeção animal para Mato Grosso do Sul e também sobre as condições de utilização do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Governadores dos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, que integram o CODESUL, assinaram uma resolução que prevê unificar a inspeção de produtos de origem animal que circularem entre os 4 estados. A proposta deverá ser submetida à apreciação das assembleias legislativas. Se aprovadas, fazer com que os produtos de origem animal dos estados possam ser comercializados livremente nos 4 estados, ou seja, Mato Grosso do Sul poderá cumprir, é claro, as exigências que estarão dispostas na lei, poderá comercializar livremente o seu produto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e vice-versa desses estados conosco. Então, eu acho que isso que é um avanço significativo, porque para você ter a condição de comercializar nesses estados, você precisaria do CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, que é burocrático, é complicado, então cria uma série de dificuldades. Ainda durante o encontro, os governadores trataram sobre as mudanças nas condições exigidas para a utilização de recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. O BRDE é um banco de regional de desenvolvimento, ele é um banco da região sul. Então, ele não poderia operar como agente financeiro recursos do FCO. Por quê? Porque a região sul não tem FCO, a FCO é do Centro-Oeste. Aí ele conseguiu, uma liberação do Banco Central para operar recursos do FCO para Mato Grosso do Sul. Isso vinha acontecendo, só que tinha condicionantes. Quais eram as condicionantes e que emperravam essa liberação de recursos? Que, na medida em que ele liberasse recurso para um produtor, por exemplo, esse produtor teria que comprar os equipamentos, os insumos nos 3 estados do Sul. Então, limitava os recursos para aquisição lá. Por quê? Porque eles são bancos de desenvolvimento do Sul, obviamente eles queriam prestigiar as empresas dos 3 estados. Na sessão de quarta-feira, os parlamentares apresentaram a formação dos blocos partidários e os líderes e vice-líderes de cada composição. Veja como ficou. O maior bloco reúne 11 deputados de 5 partidos. É liderado pelo PSDB e traz o PR, PSC, o Democratas e o Solidariedade. O deputado Beto Pereira, do PSDB, foi escolhido líder do bloco e a deputada Mara Caseiro, a vice-líder. Fazendo com que assegure a participação de membros em todas as comissões, indicação de 2 membros titulares e mais 3 membros suplentes para as comissões permanentes. 8 parlamentares compõem o bloco liderado pelo PMDB. Fazem parte da aliança o PEN e o PDT. A liderança ficou por conta do deputado Eduardo Rocha. Daqui para frente eu vou reunir com eles para a gente sentar e ver qual deputado que vai participar de qual comissão para a gente começar os trabalhos, principalmente a CCJ, que já estão chegando os projetos do governo e as comissões têm que estar prontas para fazer um andamento na casa. A bancada petista, formada por 4 deputados, não participa de blocos. Faremos uma oposição respeitando a institucionalidade, evidentemente, que isso é uma norma do Partido dos Trabalhadores e todo o processo de oposição que tem participado. E segundo, dizer que não vamos abrir mão, evidentemente, de ter a nossa independência, particularmente num ano de muita turbulência que vem por aí, com algumas propostas que serão encaminhadas para fazer algumas adaptações, principalmente na questão da alteração da lei federal em relação, por exemplo, à questão da Previdência. A deputada Graziele Machado, do PR, não anunciou a participação em nenhum bloco até o momento. Os deputados Pedro Kemp, do PT, e Herculano Borges, do Solidariedade, usaram a tribuna para pedir explicações do governo do estado sobre mudanças recentes na área da educação.
Kemp reclamou da decisão do governo em retirar a disciplina de literatura da grade curricular do ensino médio estadual. Ele acredita que a medida deveria ter sido amplamente debatida com as classes representativas. O ensino da literatura é fundamental, né, para o exercício do pensamento crítico, para a formação mais global do nosso aluno, que vai ter acesso aos livros clássicos, à literatura regional, literatura brasileira, não só em termos de ampliação do seu conhecimento desse universo literário, mas também do exercício do pensamento crítico. Já o deputado Herculano Borges disse estar recebendo inúmeras reclamações pelo corte em programas esportivos desenvolvidos em todo o estado. Segundo ele, profissionais de educação física que estavam envolvidos nos projetos querem explicações por conta dessa interrupção. Estamos encaminhando ofício para a Secretaria de Estado de Educação para que eles possam trazer as informações dos porquês, justificativas e também, quem sabe, tentar minimizar isso, que nós sabemos que serão milhares de crianças e adolescentes que ficarão sem essas atividades. O líder do governo disse que vai buscar informações sobre as mudanças e enfatizou a crise enfrentada por todos os governos. É natural que algumas mudanças estão sendo discutidas, né? E eu acredito que no caso da nomenclatura da literatura, o que não podemos perder é o espírito, né, do ensino literário. Não é obrigatoriamente ter a disciplina que vai tirar o nome da disciplina que vai impedir de ter esse assunto sendo discutido em sala de aula. Agora, algumas adaptações estão ocorrendo por conta desse clima que a gente vive no Brasil inteiro. A migração de indústrias brasileiras para o Paraguai também foi tema discutido na tribuna. Os deputados estaduais atribuem à evasão as altas taxas tributárias cobradas no Brasil. As vantagens oferecidas pelo Paraguai, como incentivos fiscais, energia e mão de obra mais baratas, estão atraindo empresários brasileiros. Indústrias de renome nacional estão deixando o país e oferecendo oportunidades aos trabalhadores paraguaios. Desta forma, o Brasil, que enfrenta uma crise econômica, perde seus investidores e aumenta o número de desempregados. Para o deputado Paulo Correa, a revisão das taxas tributárias é necessária na tentativa de reverter a situação. O que a gente está vendo é que com a carga tributária de 10% apenas, com uma lei que é a lei da maquila que tem lá, com a energia custando 70% mais barato, o empresário faz conta. Então nós temos que cuidar com mais carinho do nosso setor produtivo, mostrar efetivamente que o governo do estado, o governo federal, o governo municipal estão apoiando para que as indústrias continuem, incentivando mesmo, e aí não se trata de guerra fiscal, mas se trata de manutenção de empregos gerados pela indústria e não aumentar a carga tributária de forma nenhuma, sob pena da gente perder as nossas indústrias. Para o deputado Amarildo Cruz, do PT, além de rever as taxas tributárias, o Brasil também necessita de uma reforma política para que os parlamentares trabalhem mais na promoção do desenvolvimento industrial do país. O empresariado, ele logicamente que vai fazer o investimento onde ele tenha condições de ter maior lucratividade, né? Essa é uma lógica do capitalismo, mas também onde ele tem segurança. Ele não vai colocar o capital dele em qualquer lugar. Então, se o país não tem uma segurança política, uma segurança institucional, uma segurança jurídica, e nós estamos demonstrando para o mundo que nós estamos vivendo um momento de muita insegurança nesses três fatores, logicamente que isso contribui para que o grande empresariado no mundo inteiro ache outras praças para poder instalar suas empresas, gerar emprego e desenvolvimento. Os deputados estaduais se reuniram com representantes de Nova Alvorada do Sul para discutir as propostas de reordenamento viário da BR-163 que afetam diretamente a população daquele município. A BR-163 em Mato Grosso do Sul foi privatizada nos mais de 800 quilômetros que cortam o estado de norte a sul. Todo o trecho deve ser duplicado até 2022. Atualmente, 113 quilômetros já estão duplicados. A rodovia passa por 20 cidades e o reordenamento do tráfego afeta principalmente os moradores. Um exemplo é o município de Nova Alvorada do Sul, cortado ao meio pela BR.
Com o fechamento dos acessos, chegar ao comércio local ficou 1,5 km mais distante. A população de Nova Alvorada do Sul se reuniu para apresentar propostas de reordenamento na rodovia para a empresa responsável pela obra. Uma reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa intermediou essa discussão. Além do engenheiro civil da concessionária CCR-MS Via, também participaram do encontro representantes do Ministério Público Estadual e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A iniciativa da reunião foi do deputado estadual João Grandão, do PT, e conduzida pelo presidente da Casa de Leis, deputado Júnior Mock, do PMDB. Todo o procedimento de alteração do projeto em relação à BR-63, em relação à duplicação, onde passa dos trechos urbanos, ela tem que ser necessariamente discutida em audiência pública, né? E o que nós percebemos é que não houve uma audiência pública. Aliás, tem dois projetos, praticamente dois projetos, mas nenhum deles a gente pode considerar como projeto oficial. Prejudica bastante os comerciantes de Nova Alvorada do Sul e os bairros que têm acesso de um lado para o outro. A gente está reivindicando também uma passagem de veículos e pedestres para poder acessar a Secretaria de Obras. Nós temos restaurantes, um bairro de residencial. Os moradores de Nova Alvorada do Sul reclamaram que não foram ouvidos antes das intervenções na rodovia. O representante da ANTT em Mato Grosso do Sul esclareceu que o fechamento dos acessos locais foi para garantir a segurança da população e está de acordo com os padrões técnicos. O promotor de justiça do município disse que o inquérito foi aberto para acompanhar a obra. O Ministério Público ele vai analisar principalmente os aspectos do meio ambiente, da questão da segurança viária, sem se descurar, evidentemente, dos reflexos econômicos que essa obra de grande impacto vai gerar dentro do município. Ouvimos a CCR, ouvimos a ANTT e deliberou-se que vai ainda ter uma audiência pública para que a gente possa, ao identificar, ao diagnosticar o problema, saber quais são as soluções técnicas viáveis que podem ser feitas de adequações para que, atendendo às demandas dentro do possível, garanta também a segurança e a fluidez do tráfego na travessia urbana de Nova Alvorada do Sul. Nós ficamos por aqui. Você acompanha mais informações sobre o Legislativo Estadual no nosso portal na internet, al.ms.gov.br. Nesse endereço eletrônico, você também acompanha a nossa agência de notícias e ainda pode ouvir a programação da rádio e assistir à TV Assembleia. Até o próximo.